engenharia diagnóstica, laudos periciais, vistoria de obras, inspeção predial e projetos de sucesso da engenharia civil. Entrevistas sobre segurança no trabalho, sustentabilidade e as tendências com o uso de materiais inovadores no desenvolvimento de cidades inteligentes. Pod Castelo, obras e prosas, ao comando de Grace Ventosa e Alex Adam. A união entre a engenharia civil e o setor imobiliário é fundamental, pois um setor sustenta e impulsiona o outro. Vamos começar mais um episódio do Pod Castelo, Obras e Prosas, e os nossos convidados já estão aqui. Temos aqui 2 convidados de peso, e hoje nós vamos passar a bola aqui para eles comentarem um pouco da trajetória deles e se apresentarem, em que setor eles atuam e como eles estão presentes nos representando hoje. Vamos começar pelo senhor Hélio. Boa tarde, senhor Hélio. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, prazer, viu? Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece. O senhor pode falar um pouco para a gente sobre a sua trajetória, qual o seu papel hoje aqui em Manaus, o que o senhor atua? Eu estou em Manaus desde 1984 e já atuo no mercado imobiliário para mais de 30 anos. Atuo bastante, atuo bem forte. É disso que eu vivo, é disso que a gente fez, criou a família, criou os filhos, enfim, essa é a minha vida, é o mercado imobiliário, no modo geral, é disso que a gente vive. É o que a gente sabe fazer. Certo. Estamos aqui com o apresentador também, Adam. Tudo bom, Adam? Boa tarde. Boa tarde, Grace. E ao lado dele nós temos o próximo convidado, e ele vai nos apresentar. Ao meu lado aqui hoje, Alisson Leão. Ele que é engenheiro, empresário, diretor do CREA-AM, presidente da AEAA, diretor secretário do SEG Amazonas, diretor da Bank Nacional e Federação Nacional de Engenharia Civil. Líder e atua na defesa da engenharia e o fortalecimento técnico do setor. Seja bem-vindo, Alisson. Tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite. Eu fico feliz em estar aqui. E mais um local de comunicar a engenharia e o nosso mercado imobiliário. Aqui na frente de um grande amigo, empresário de peso, que comanda alguns empreendimentos no estado do Amazonas. Eu sou amazonense. Me criei boa parte da minha vida no Pará, no oeste do Pará, e sou empresário, atuo na área da indústria e da construção civil também, e nas horas vagas, que é a nossa famosa cachaça, né? Eu sou presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Amazonas. Hoje estou diretor do CREA Amazonas junto com a presidente Alzira, e faço parte de algumas entidades, né? Eu faço parte do SENG, que é o nosso sindicato, que aí concorre com o Sinduscom, né? Que o Sinduscom é o patronal e a gente defende o engenheiro. E faço também parte da diretoria nacional da Bank Nacional, que é a Associação dos Engenheiros e Civis do Brasil, e faço parte da Federação das Entidades de Classe, que são só engenheiros civis. Mas o CREA, ele não é só engenheiro civil. O CREA a gente trabalha com mais de 320 profissões na área da engenharia. Aí tem agronomia e todas as geociências também, que são parte do sistema. Então o sistema confere a CREA mútua, ele é engenharia, agronomia e geociência. Então são mais de 321 títulos dentro desse sistema. Hoje, a nível Brasil, somos mais de 1.200.000 profissionais, e o Amazonas mais de 22.000 ativos e mais de 30.000 que são profissionais e não atuam na área, entendeu? Então, é um pouco da minha história, é esse aí, Alisson Leão. E o senhor Edson quer falar mais sobre hoje? Que área o senhor atua mais específico? A gente atua no mercado imobiliário. Eu atuo hoje, particularmente, eu faço muito FAR. FAR, dentro do programa Minha Casa Minha Vida, são as casas que vocês veem que o governo federal, através do governo do presidente Lula, oferece essas casas para as pessoas que são as pessoas mais carentes. Então eu atuo nesse segmento. A minha empresa é uma empresa de gestão e uma desenvolvedora. Então a gente faz esse segmento dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Então hoje você está vendo Manaus recebendo aí, se Deus quiser, para mais de 6, 7 mil unidades que o governo federal vai oferecer juntamente com o apoio do governo do estado
e o município vão oferecer casa para as pessoas que moram em áreas de maior risco ou a pessoas que não têm a capacidade de comprar. Esse é um segmento que o governo federal faz muito bem a nível nacional. Então, eu, dentro da minha empresa, atuo fortemente como desenvolvedor e gestor nesse segmento que a gente chama Minha Casa Minha Vida FAR. Mas existem outros dentro do Minha Casa Minha Vida, existe o Minha Casa Minha Vida faixa 1, faixa 2, faixa 3 e faixa 4. Enfim, a gente atua no mercado imobiliário de uma maneira muito forte, porque é um mercado, é a indústria imobiliária hoje que está movendo o Brasil, indiscutivelmente é um dos segmentos que está movendo o Brasil. Não é só no Amazonas, não é só em Manaus. Você vê o Brasil todo hoje um canteiro de obras, né, na área da habitação. Existem outros setores da construção civil que também estão muito apunjantes, que é a infra no Brasil todo, pontes, viadutos, estradas, enfim. Mas a habitação é uma política do governo federal que ele abraçou muito forte, já era uma tendência dele, é um processo social, sem dúvida nenhuma, é um processo social, mas é um processo social que na minha opinião, ele é altamente necessário, porque você precisa ter aonde morar e você tem que ter chance para morar, não é só a casa, é a condição de você comprar a casa. Então esse programa não é só um programa de fazer o apartamento ou fazer uma casa e você vender. É você poder oferecer para as pessoas que não podem ou que podem comprar juros menores para aqueles que podem comprar, que é o que o governo federal faz, juros de 4%, juros de 7,5% e juros de aproximadamente 10,5%, 11%. Quando o país oferece um juro através dos bancos privados muito, mas muito superior. É por isso que você vê esse volume de canteiros de obra a nível nacional. Manaus esse ano bate um recorde de venda através da ADEME. Nós acompanhamos isso de perto constantemente, temos pesquisas que mostram isso. Manaus esse ano vai bater quase 3 bi de venda de imóveis novos. Mas existe o segmento de imóveis de varejo, são aquelas pessoas que moram em condomínio, que constroem suas casas, que a gente não consegue enxergar ainda a quantidade, mas eu posso dizer para você que o faturamento de Manaus em número de venda é muito maior do que 3 bi se juntar o varejo com o lançamento. Mas o mais interessante, indo na linha, e aproveitando que o Alois está aqui, o mais interessante é que o segmento não só da habitação, o segmento da construção civil hoje é uma indústria. Nós estamos falando de uma indústria como uma indústria de componentes, por exemplo, só que é da construção civil. Você chega hoje nos canteiros de obra, você encontra hoje máquinas, equipamentos, o Alisson pode falar isso com muito mais propriedade, porque eu não sou engenheiro, sou somente administrador. Você encontra os canteiros hoje com muito mais profissionalismo do que há 10 anos, do que há 15 anos, do que há 20 anos atrás. Você consegue fazer um empreendimento hoje de 500 unidades, em 28 meses você consegue fazer, né? Porque hoje a indústria veio se juntar a nós, no aspecto de máquinas, equipamentos, mais a mão de obra. E a mão de obra nossa, cada dia que passa, ela se torna mais qualificada e mais preparada. Se você perguntar assim hoje para um operário da construção civil, o que você faz? Eu sou pedreiro, por exemplo. Palavra que a gente ouve pouco hoje, né? Eu sou pedreiro. Não. Ele não é pedreiro, não, mexo na construção civil, eu sou operário do Minha Casa Minha Vida. Ele não é um pedreiro mais, ele é um operário de obra de Minha Casa Minha Vida. Ele gosta que fale isso. Por quê? Porque isso é uma verdade. Então ele é um funcionário específico para fazer aquilo, que mexe com a forma, que mexe com a parte elétrica, que mexe com uma montagem. Que são padrões construtivos diferentes. Diferentes, só que você conseguiu, esse programa do governo federal, conseguiu dar qualificação a essa pessoa. Por mais que ele vai ao SESC, ao Senai, fazer seu curso, mas depois ele fala assim, não, eu só faço forma. Eu sou um pedreiro ou operário, só mexo com forma. Eu só faço instalações elétricas e hidráulicas só em Minha Casa Minha Vida. Quer dizer, ele se tornou profissional dentro do segmento da construção civil. Igual existe o serralheiro, não é isso? Igual existe o eletricista mais evoluído. Então esse operário não é mais um pedreiro ou mais um servente.
ele é uma pessoa mais qualificada hoje. Ou seja, ele deixou de ser aquele faz tudo para se tornar um especialista nesse segmento. Muitos. Existe o faz tudo ainda, mas mesmo o faz tudo não trabalha tanto mais com a mão. Ele está com a mão, porque se não a mão não produz. Mas você vai perceber que ele vai para uma casa, vou fazer uma casa num condomínio fechado. Ele chega lá e já tem equipamentos com ele que você não via isso no passado, né? Máquinas, equipamentos que tornam a obra para ele um pouco mais rápida, mais fácil, mais limpa, mais sustentável, porque hoje, onde eu vou jogar esse entulho, onde eu vou jogar essa madeira, onde eu vou jogar esse resto de material, isso tudo hoje dá penalização. Isso tudo vira um pênalti para todo mundo. Então, a obra hoje, elas, mais do que nunca, elas estão sendo construídas, estão sendo feitas em formas industriais, sejam elas grandes, pequenas ou médias. Legal. Alisson, você hoje ocupa grandes cargos simultâneos hoje dentro da nossa organização, né? Qual que é a importância da representatividade técnica dentro desse desenvolvimento urbano na nossa cidade? Os cargos que a gente ocupa, principalmente o do CREA, é um cargo que a gente representa o profissional. E eu sempre falo, eu represento também dentro da Câmara de Civil, porque eu sou conselheiro do CREA, e aí depois que eu sou o diretor, mas eu sou conselheiro dentro do CREA e faço parte da Câmara de Civil, onde a gente abarca mais de 60% de todos os processos dentro do CREA é na Câmara de Civil, que é o engenheiro civil, que é a construção civil em si, que a gente atende todas as empresas, os consórcios. Então, esse sistema do CREA, ele vai abranger e vai dar celeridade ou não, dependendo do gestor. Hoje a gente tem uma gestão que ela priorizou dar celeridade dos processos das empresas, da construção civil. Então, chegou o processo, tem que dar tempo, prazo para sair, para entregar para ele, porque ele precisa disso. Senão não participa de uma licitação pública, por exemplo. Isso. Olha, o CREA, não interrompendo o Alice, já interrompendo, o CREA hoje é um órgão extremamente importante para a construção civil. A pessoa precisa do acervo, seja ele o profissional ou a empresa, certo? Certíssimo. Se o CREA não for dinâmico, se o CREA não for dinâmico, às vezes aquela pessoa está participando de uma licitação no interior do estado ou em outro estado, então às vezes ela perde porque ela tem o acervo, só que não está lá dentro. Isso. Por quê? Porque muitas vezes, eu confesso que o engenheiro, como qualquer ser humano, os mais e tem menos, não são tão organizados. Se eu fosse engenheiro, pessoa física, se eu fizesse um quarto, eu queria o acervo daquele quarto. Na construtora, a gente procura fazer e orientar os acervos das empresas. Por quê? Porque a vida se torna mais fácil. Amanhã aparece um chamamento público ou um chamamento particular, está lá meu acervo. E a gente vive um momento hoje na Zona Franca de Manaus, está vivendo hoje, não só na habitação, mas no modo geral, que vai aparecer muitas obras que, se as pessoas tiverem os acervos na casa dele, tanto físico, no engenheiro, pessoa física, como na empresa, eles vão ter chance de ganhar obras como galpões industriais ou alguma... Dentro de uma fábrica, eu não tenho só o galpão. Às vezes eu quero fazer uma sala limpa dentro de uma fábrica. O que é uma sala limpa? Vocês são engenheiros, vocês sabem mais do que eu. Tem pessoas que só têm acervo de sala limpa. Mas se ele não está lá dentro da casa dele arrumado, não vai. E o CREA hoje está ajudando. Tem que dar mão à palmatória. O CREA hoje está mais dinâmico. Não é chegar lá, ficar sentado discutindo. Não, a gente percebe que a coisa está girando melhor com a atual presidência. As entidades de classe, hoje no Amazonas, e principalmente em Manaus, elas estão muito fortes. Você tem hoje a ADEME, na qual eu sou vice-presidente. Você tem Sinduscom, você tem CREA, você tem CDL, você tem ACA, você tem a Brasel, você tem tantas entidades de classe e todos muito dedicados à nossa classe. Com isso, a gente está fortalecendo o Estado e a cidade em reivindicar que o poder público nos ouça e nos atenda. E resolva o problema, né? E resolva os nossos problemas. A 319 é uma prova, não é uma prova política só. Eu estou lá brigando para... Não. Aquilo é uma prova de entidades. Todas as entidades são unidas que aquela estrada saia. Por quê? Porque os benefícios serão para todos.
Então não é um ato só político de um senador, de um governador, de um prefeito. Não, as entidades de classe é que estão solicitando, pedindo, brigando, criando que aquela estrada saia por objetivo qual? A ligação, o comércio, a indústria, a geração de emprego para os engenheiros. Quantas obras vai ter naquela beira daquela estrada, não só de estrada, mas nas cidades que beiram aquela estrada. Então é isso. E quem faz isso? Tanto é que os movimentos políticos, quando eles vão para a beira da estrada, eles levam quem? Eles levam as entidades de classe para mostrar que elas estão apoiando eles. E só complementando em relação à RT, eu acho que nós engenheiros devemos diferenciar preço e valor, porque acho que muito olham a RT como preço. E na verdade que ela tem valor. É saber a importância, né, da RT na nossa profissão. Eu quero só complementar aqui o que o nobre colega Alexandre falou. O CREA, ele tem um papel importante para melhorar, acelerar um processo construtivo numa cidade, no estado. Porque todos os processos têm que passar pelo CREA, praticamente todos. E eu deixo aqui para os engenheiros que vão nos ouvir. A partir que você se forma, esse papel aqui, que a gente tinha aquele currículo, levar para qualquer lugar, acabou. Sim. A gente tem que ter acervo. Isso que o mestre, o professor aqui, Alexandre, falou. Fez uma xícara, faça um acervo. Isso que eu falo. Então a gente tem uma lei hoje, saiu uma nova resolução que vai ter um acervo profissional e vai ter um acervo das empresas, dentro do CREA. Porque o que acontecia antigamente? Um profissional, a empresa contratava você, tu fazia o acervo, mas esse acervo ele é em conjunto com a empresa. Aí você saía, levava o acervo seu e a empresa ficava sem nada. Sim. Não tinha como provar que era dela. Então hoje é dos dois. Está nos dois. Então isso melhorou para as empresas. Eu acho que o Confea viu essa situação que a gente via que a empresa levava lá, mas não tinha como provar porque o acervo era do profissional só. Então hoje é em conjunto. O profissional tem o dele e a empresa tem a dele. Então melhorou para a empresa. Ela não vai ficar desassistida na hora de comprovar. Não, eu tenho o documento. Então, e o CREA hoje na gestão da Alzira, ela está fazendo uma mudança no sistema que vai lançar agora em janeiro, que vai dar celeridade em quase todos os nossos processos. RT simultânea, acervo em 24 horas, só não vai sair em 24 horas aquilo que estiver faltando, porque nem todos os acervos, como o Alexandre falou, nem todo engenheiro é organizado. Vai faltar documento, tem que entregar. E ele sabe do processo que é para fazer um documento para a Caixa Econômica, não pode faltar uma vírgula. Hoje é uma máquina que funciona, tudo gira em volta. Se você é um profissional, se você é engenheiro, então você tem que estar qualificado no órgão que você pertence, que é o CREA. Se você é arquiteto, tem que estar no CAL. Né? Se você é administração, se você é advogado e assim por diante. Então, as pessoas têm que entender que não é nós que queremos isso. É a sociedade no modo geral, é os sistemas que hoje se oferecem aos governos para se comprar novos sistemas que vão amarrando isso. Mas amarram por uma questão de segurança. Então, claro, para ambos. Você vê, olha, teve um episódio no Minha Casa Minha Vida lá atrás, quando foi criada a nova lei, quando o Lula assumiu, Eduardo Braga foi o relator. E teve um certo deputado na Câmara Federal que queria que tivesse seguro de fundação. Então eu falei, peraí, seguro da fundação. O que significa isso? Não, fazer seguro de fundação. Não, se jogar dinheiro fora, eu já tenho seguro de obra. Que é o todo. É o todo. O que eu vou fazer da fundação? Então era um lobby de uma corrente de corretoras ou de seguradoras querendo tomar dinheiro das construtoras somente por Minha Casa Minha Vida. Então, qual é o primeiro questionamento? Quantos prédios se caiu no Brasil? Primeiro ato que levanta o número do CREA. Aí vê lá, fez 1 milhão de prédios, caiu X prédios. E pouco isso aí. Porque a engenharia, eu não sou engenheiro, a gente convive com eles, eu convivo com eles 24 horas por dia. O engenheiro bem formado, ele começa numa boa faculdade, como tudo na vida, ok? Na boa faculdade e no seu interesse próprio, de estudar. Duvido que um homem, um engenheiro que se forma, se especializou em cálculo estrutural,
vai querer calcular alguma coisa. Ah, põe assim. Não Para faz. cair, né? Para dar Não errado. faz, não é porque vai dar. Porque ele sabe que antes de qualquer coisa existe uma responsabilidade dele. E a faculdade ensina para ele, na especialização, meu irmão, se você calcular, vai cair. E se cair, você vai preso. Resumindo, popularmente falando. Isso é engenheiro de cálculo, isso também é na estrutural, os complementares e assim por diante. Então a tendência hoje é ninguém querer fazer nada errado. Até porque o Código Civil é muito pesado. Muito. E o Código de Ética também do CREA Exato. é muito pesadíssimo. E do CAUS da mesma forma. E Alexandre, e complementando essa coisa do sistema, a gente percebe que nesses últimos anos, governo federal, mais o Estado do Amazonas e o município de Manaus têm uma parceria muito grande para dar certo os projetos. Por quê? A gente tem hoje um engenheiro ambiental que é o presidente do IPAAM, Gustavo. Isso. Está dando celeridade, os processos rodando. E era superintendente do CREA, É isso aí. junto com a Alzira. A gente tem o presidente do Implur, Carlos Valente, excelente profissional, já conhece o sistema e eu vejo que ele está tratando esse processo de uma maneira para dar celeridade, não está atrapalhando como a gente via antigamente. E aí a gente vê o Estado ajudando com dinheiro, dando a primeira entrada e o cidadão não paga. Então, isso onde é que melhora? Para o engenheiro, para nós. E se a gente está qualificado, como o Alexandre está, não vai faltar trabalho. A gente está com dificuldade, as faculdades estão com dificuldade de fechar turma de engenharia civil, no Brasil todo, não é só aqui. Sim. A gente está com essa dificuldade. Então está tendo uma campanha a nível nacional do sistema para que as pessoas procurem engenharia civil. Não sei se é problema lá atrás de Uber, o pessoal está muito em Uber, e essa propaganda está rodando o Brasil, né? Que engenheiros estão fazendo Uber. Mas o mercado do Amazonas, ele não Falta engenheiro, está faltando engenheiro mas também falta engenheiro com qualificado, tá? Isso, qualificado, com acervo técnico. Então, esse engenheiro hoje está em falta. Então, tem empresa aqui querendo pagar R$25 mil para o engenheiro. Já. Porque ele tem a qualificação que ela Isso. precisa. E não consegue. E não consegue. E também tem engenheiro de 5 mil. Tem a menos, tem É menos. aí que acontece. Aí vem um descompasso que eu acho que eu não sei dizer quem é culpado. Se é a sociedade, se é o profissional, se é a pessoa, quem é o errado. Em todas as profissões existem isso. Ah, por que eu ganho 5 mil? Ah, porque eu não sei nada? Não, porque você foi para uma faculdade, talvez você não fez o melhor estágio, ou você não fez um bom estágio. Então, quando você sai muito cru. Então, a consultora não consegue pagar para você, fala assim, meu amigo, eu tenho que te ensinar. Então, às vezes, ela não consegue. Mas como é que ele faz para ganhar mais? Ele tem que se interessar. Sim. Ele não pode se estressar. Hoje, uma obra não tem como não ter estresse. Obra, ela é estresse 24 horas por dia. E até quando o cara está dormindo, ele sonha. Ele sonha, é isso aí. Então, se o engenheiro está lá nessa obra e é uma obra que se eu tivesse, por exemplo, vou dar para você um exemplo claro, fosse hoje um engenheiro com 3 anos de formado e tivesse a chance de trabalhar num projeto de Minha Casa Minha Vida, onde a modalidade construtiva é a forma de concreto, que é a tecnologia que todo mundo usa. Está certo, usando Alisson? hoje. Você vai me corrigindo, porque eu não sou engenheiro. Não, mas você sabe mais que é engenheiro, às vezes. Ele está lá dentro, trabalhando, ganhando 5 mil. Bravo, ganhando pouco, trabalho muito. Chego cedo, tomo bronca, meu chefe cobra, relatório, babá. Meu amigo, aguenta, mas aprenda. Faça Que por onde? em curto prazo, o seu salário vai dobrar. E um pouquinho mais, ele vai mais do que dobrar. Teve empresa em Manaus que fez o Minha Casa Minha Vida do governo federal, que tirou engenheiro de concorrente ganhando 18 para pagar 22, 23. É isso aí. Mas não foi um, foram 4 ou 5 ou 6. Mas é porque eles tinham o acervo e a experiência. Ele não ia dar trabalho no O processo. problema do ser humano é que a gente precisa focar. Qual é a minha meta? Eu quero ser, então, um engenheiro especializado nas instalações. Então foca, meu amigo. Você vai ganhar dinheiro. Isso não é só na engenharia, Sim. é É em qualquer área. área. Ah, eu sou bom de acabamento. Pô, ninguém assenta melhor do que eu, uma cerâmica. E olha que é difícil acabamento, viu? Você concorda? Mas esse homem, quando ele é bom, ele cobra o que ele quer. Agora, ele plantou para colher. É. Só que hoje o jovem, eu tenho 62 anos,
Eu não sou tão velho, mas também não sou tão jovem. Até porque mudou agora, dizem que a pessoa idosa é um pouco mais tarde, não é isso? Mas eu já uso a minha carteirinha de idoso para encostar carro às vezes. Às vezes. Fila de prioridade não, né? Não, prioridade eu tenho vergonha. Eu fico com vergonha. Aí o que acontece? Se eu fosse o profissional da engenharia, eu sinceramente, se eu fosse formado hoje, o que me identifiquei? Isso. Eu sou bom de escritório. Tem engenheiro que ele não é bom de obra, ele é bom de ficar dentro do escritório, no planejamento. No planejamento. Ele olha e fala, orçamento, isso aqui não passa. Isso aqui não passa. Isso aqui está caro. Vai inviabilizar a obra. Mas ele nunca pisou na obra. Mas só de conviver o papel, de orçar, de ver, de preparar, ele conhece tanto. Mas você nunca foi na obra. Meu amigo, aqui essa conta não fecha. Vou te dar para você um exemplo. Teve uma obra que a gente estava orçando de 144 unidades, 6 blocos. A caixa de retenção é uma piscina. Falei, rapaz, essa conta não vai fechar. Nós vamos encontrar uma solução para resolver, porque o terreno é um tapete, tem que fazer, mas vamos encontrar. Como é que você encontra? Procura aqui, procura ali, um bom calculista, um bom engenheiro de projetos complementares. Você olha, meu amigo, a Fortilite tem uma tecnologia hoje que acho que resolve. É mais leve, é mais barato e mais rápido. Experiência de uma pessoa que veio e falou assim, olha, vai para a Fortilite, ela lançou um produto chamado tal, resolveu que vai resolver o teu problema. Tem que estar antenado no mercado. Isso. Vocês, engenheiros jovens, recém-formados, tem que estar antenado. Se você não gosta de obra, mas você gosta do escritório, não tem problema. Tem trabalho, né? Não, você hoje encontrar um homem bom de orçamento é muito difícil. E ele ganha o que ele quer se ele souber orçar e planejar. Não é orçar, é orçar e planejar, certo? É o conjunto. É entregar para o canteiro de obra, está aqui, está orçado, está planejado. No início, meio e fim. Se bater, você tem cláusula de sucesso no final. Qualquer dono de empresa vai querer pagar. Já tem um 14º. Já. E só complementando aí que o Alexandre falou, essa coisa do aprendizado na indústria, na construção, a gente tem que ter todos os dias. Eu estava conversando com o presidente da ADEME, o Medina, e ele estava me informando que criou até uma universidade dentro da empresa dele para ajudar a treinar engenheiros, porque ele está pegando engenheiros sem conhecimento na área. Ele está com dificuldade, ele estava precisando contratar, era 5, era 6 engenheiros, e não tinha daquele perfil que ele estava precisando. Então, o mercado amazonense do Amazonas está abarrotado de obras. Está aqui o grande responsável desse projeto, e a gente está com falta de engenheiros qualificados. Ele é o exemplo prático disso, que precisam lá na ponta e às vezes não tem. Por que ele quer um engenheiro qualificado? É para fazer uma boa obra? É para reduzir custos. Todo empresário quer resultado. Ele não quer só construir, ele quer o resultado, que é a obra dele bem feita para entregar lá no final. Ele não tem problema lá com a Caixa Econômica para pagar ele, não tem patologia depois para estar fazendo reparo. E para isso tem que ter um bom engenheiro. Às vezes, um preço bom ou um preço mais alto. Mas se ele tiver isso e não ter problema, para isso é lucro para ele. Sim. Tem um engenheiro que lhe pague 40%, mas dê 20% de lucro para ele, está perfeito aquele cara. Está perfeito. É assim que funciona. Olha, quer ver um exemplo? Nós estamos desenvolvendo um projeto agora e a arquiteta é recém-formada. Acho que ela está se formando na Santa Teresa. Da FAMetro, né? FAMetro. Muito bem, cheguei com ela e falei assim, pensei comigo, puxa, mais uma jovem, meu Deus. Aí tudo bem, em bom sentido. Sim. Mas equipe é equipe, tem que trabalhar. Claro. Eu disse, olha, aqui está a lei. A lei do Minha Casa Minha Vida é essa. Essas são as portarias. Se você lê isso de cabo a rabo, é muito difícil você errar. Agora eu vou tornar a sua vida mais fácil. Aqui não tem muita mágica, porque é 43 metros quadrados de apartamento com 1,5 metro de varanda. Você não tem muito o que criar. Essa planta e essa planta. Das 3, faz uma, que torne o prédio mais reto. Sem muita sobra, para mim poder fazer a forma, comprar uma forma, para a forma ser mais barata para a gente comprar e ser mais rápido para a gente começar. Debruça, faz. A menina está lá trabalhando.
Tem gente que senta todo dia, a gente conversa, a gente discute. Ela é jovem. Se ela for inteligente, eu disse para ela, se você for inteligente, você vai se dedicar a isso e você vai ganhar muito dinheiro com isso. Porque a hora que você pegar a mão nisso, você vai fazer isso como se faz, escreve seu nome, rápido. Tô certo, Alisson? É isso aí. Isso não é só na habitação, isso é em qualquer coisa que você faz. área, né? Quer ver uma área da engenharia que se eu fosse engenheiro eu queria ser? Hoje eu queria ser gerenciador de obra. Ganha-se dinheiro sendo gerenciador de obra, porque eu faço o projeto, eu organizo, eu orço, eu planejo, sou contratado pela empresa para gerenciar a construtora que ela foi escolhida. Só que eu vou fazer tudo aquilo que a construtora faz, só que eu só não estou com todos os funcionários no meu nome, registrados, etc. Só que o gerenciador de obra vai evitar uma série de problemas que possam acontecer na obra, no decorrer de uma obra. Ele é um fiscal? Não, ele é um gerenciador, porque ele organizou, ele planejou, ele orçou, ele projetou, então vai contratar a empresa que ganhou e vai seguir com ela. Então, esse é um mercado que vem crescendo dia a dia. Isso é para quem gosta de papel, engenheiro que gosta de papel, que não gosta muito da obra. E só lembrando que nós estamos em todas as redes sociais e também na plataforma YouTube e Spotify. Voltamos já. Pod Castelo, a voz do direito. Entrevistas especiais sobre direitos individuais e coletivos, os crimes mais comuns que afetam a população. Como podemos exigir os nossos direitos para uma sociedade mais humana, justa e igualitária? A apresentação, doutora Cristiane Quirino, advogada e especialista em direito bancário e do consumidor. Realização Castelo Connection e Portal Castelo. Engenharia diagnóstica, laudos periciais, vistoria de obras, inspeção predial e projetos de sucesso da engenharia civil. Entrevistas sobre segurança no trabalho, sustentabilidade e as tendências com o uso de materiais inovadores no desenvolvimento de cidades inteligentes. Pod Castelo, obras e prosas, ao comando de Grace Ventosa e Alex Adam. Estamos de volta, nosso terceiro episódio, Obras e Prosa. Hoje na nossa bancada, nossos grandes convidados, nosso amigo Hélio Alexandre, né? E o nosso Alisson, grandes pesos da engenharia e do mercado imobiliário. Sugiro. Mas do mercado, ele falou do mercado. Do mercado imobiliário. Ele não errou, não. Legal. E eu gostaria de perguntar para vocês, levando o gancho de grandes informações que vocês trouxeram hoje à nossa bancada, como é que vocês avaliam essa evolução do mercado imobiliário no Amazonas nos últimos 30 anos? Como é que se deu aí essa movimentação no nosso estado? Mas isso é natural. A cidade cresce, como aconteceu. Uma cidade que foi extremamente invadida. Vamos lá, eu estou aqui há 40 anos. Então, a gente passou por vários governos. Então, a gente passou por alguns governos e sabe o seguinte, o povo não vai ficar sem casa. Então, tinha uma área imensa na Zona Leste, hoje é uma cidade de 700 mil habitantes. É um bairro altamente pujante, uma economia fortíssima na Zona Leste, corre-se muito dinheiro, muita gente morando. Só que a gente está pagando um ônus hoje muito grande. Nós pagamos e eles também pagam. Então, por exemplo, eu ganhei um terreno do governo e eu fiz a minha casa. Só que o governo me disse, ó, aqui é uma rua de tanto. Eu fiz a minha casa. Só que aquela rua virou uma rua de 4 metros. E cheio de casa de ambos os lados e carro para encostar. Só que naquele terreno mora eu e agora mora o meu filho, que casou. Em cima do meu filho mora meu outro filho, o terreno é grande. A gente chama isso de planejamento. Não houve planejamento. Então a cidade tem muitas invasões e também tem pessoas que foram morar lá porque queriam construir sua casa, morar bem, com dignidade, com respeito, que é o que acontece. Acontece um outro problema, as pessoas foram para lá, para a Zona Norte, para a Zona Leste, para outros bairros, mas elas não tiveram os seus títulos dos seus documentos. Então eu tenho a minha casa, mas eu não tenho o papel, que a casa é minha. O movimento está vindo agora, de alguns anos para cá, você recebeu o título definitivo da sua casa. Que se você perguntar para mim, eu acho... Olha,
sinceramente, corretíssimo, é digno. Eu estou lá há 25 anos, eu mereço o título da minha casa. Mas não é assim que eu deveria ser. Essa casa deveria ter sido comprada, isso deveria ter sido dado ou vendido com regras, com normas. Mas há 40 anos atrás não era assim aqui. Então esse ônus vem para cá. Então esse ônus vem na época da chuva, porque inunda tudo. Vem no asfalto, que ele é o asfalto que está lá. Não tem a guia, não tem a sarjeta, não tem a calçada, não tem a drenagem que eu quero. Não tem espaço para estacionar. Não tem espaço para estacionar. Aí o que acontece? Próximo de lá tem áreas vazias. O problema de Manaus são os espaços vazios. A prefeitura tinha. Onde é que ela tem espaço vazio hoje? Eu tenho um bairro tal, é um espaço vazio. A prefeitura tome cuidado daquilo. Aquilo tem dono? Tem. Então incentiva para a habitação chegar logo lá. Deixa que as construtoras vão fazer os produtos através do Minha Casa Minha Vida, em condições que as pessoas possam comprar, e aquele espaço vai ser tomado dignamente com urbanismo, bonitinho, direitinho, guia, sarjeta, drenagem, TE, caixa d'água, assim por diante. Eu dou um exemplo. Shopping Via Norte, eu falo isso 500 vezes. Onde é que está o Shopping Via Norte? Está lá na Zona Norte, tá? Sim. No lugar onde é cheio de invasões, em volta. Não tenho nada contra quem mora lá, pelo contrário. Eu também iria fazer a mesma coisa se eu tivesse para onde ir. Em volta do Shopping Via Norte, por causa de um shopping, a Direcional foi lá e comprou todos os terrenos em volta e fez vários apartamentos. O que acontece? Você tem um núcleo hoje de moradia digna. O que a gente quer é isso, que o poder público nos ajude com isso. Tem áreas de espaço vazio? Incentiva a construtora a ir lá e fazer. Você vai na tua quadra Tapajós, perto da antiga Nokia, que a gente começa na tua quadra e termina lá no Novo Israel. Deve ter o quê? Uns 4, 5, 6 quilômetros de pista. A Direcional fez mais ou menos uns 9 ou 8 condomínios. Aquilo certamente seria invadido. E ela fez um produto de R$200 mil que vende como água. E com qualidade, né? Com qualidade. Água, ETE, 2 quartos, sala, cozinha, piscina, estacionamento, quadra de esporte, espaço de churrasqueira. É assim que se faz. Então o mercado imobiliário ele tem que nascer planejado. Ele também tem que ser incentivado pelo governo estadual e municipal, para que possa nos ajudar a que a coisa saia melhor. Eu tenho uma pergunta aqui para o Hélio Alexandre. Posso fazer? Pode. Com certeza. Vou começar a fazer o entrevistado aqui. Hélio, a gente sabe que o mercado imobiliário no Brasil depende quase 100% do governo federal, Caixa Econômica. 100%. 100%. Eu faço uma pergunta para você. Esse mercado, sem isso, esse recurso, ele teria essa pujança que ele tem hoje? Não. Sem o fomento da Caixa, nós do Norte e do Nordeste, sem a Caixa, somos mortos. A Caixa é o nosso grande fomento. E é um grande fomento, porque eles sabem fazer habitação. Os bancos privados, eles estão em outras regiões do Brasil, porque eles querem o que é bom, eles não querem o que é ruim. Entendi. Eles só querem pegar o filé. Então eles estão lá pelaquela Sul, Sudeste, Sul, Centro-Oeste, assim por diante. Aqui eles não querem vir, mas também eles não precisam. A Caixa está aqui, juro reduzido, está tudo certo. Então esse mercado depende 100%. 100%. O maior hoje, a Caixa Econômica ela existe como um banco social, não só para habitação, para tudo. Para tudo, né? Mas na habitação era imbatível. O Banco do Brasil, com todo o respeito que me ouçam, não me critiquem, tentou habitação. Mas ele não se saiu tão bem. Por quê? Porque ele foi mais para o agro, mais para outro setor. É normal isso, é claro. Tendência. Na habitação, o banco, não é que ele foi ruim, ele financiou muito imóvel, entregou muito imóvel, mas a máquina não rodava como roda da Caixa. É só isso. Hoje a engrenagem a gente percebe que ela está ajustada com o setor, né? Sem sombra de dúvida, a gente precisa. Tanto o Norte, o Sul, o Centro-Oeste precisa da Caixa Econômica para poder fomentar os seus empreendimentos. E eu participei, Hélio, eu acho que você participou que teve em Tocantins, né? Sim, eu estava lá. E eu vi o formato que a Caixa, antigamente elas não participavam desses eventos. Participavam meio quieto ali no canto, e a gente vê eles mostrando números, querendo mais, desenvolvendo o país e dizendo, olha, tem dinheiro aqui, mas está faltando projeto. Eles estão atrás de projetos. Eu vi lá. Você quer ver uma coisa? Quando você faz um produto financiado pela Caixa, eu falo Minha Casa Minha Vida porque é o que está.
mas principalmente Minha Casa Minha Vida. A Caixa, na hora que eu vou fazer o produto, tem a viabilidade. Eu vou lá e coloco a minha viabilidade na Caixa. A Caixa analisa e fala, olha, desculpa, mas esse produto a conta não fecha. Você vai tomar prejuízo, certamente você poderá não entregar esse produto. Educadamente, ela fala. Para mim entrar com o produto na Caixa, eu tenho que ter tudo aquilo que eu tenho que fazer, projetos, todos os projetos. Eu tenho que entrar com o projeto de lumínico, acústico, térmico, porque a Caixa quer saber se a pessoa que vai morar lá vai morar em condições que a parte térmica é suficiente, a parte acústica é suficiente, a parte lumínica é suficiente. Olha o nível que a gente chegou, da exigência que a gente... Então eu não posso fazer qualquer coisa. Ah, meu apartamento não tem janela, então não vai fazer. A ventilação do banheiro não passa. Por quê? Porque hoje eu preciso oferecer o produto, como ele me disse, para não voltar para arrumar. Esse é o problema. Que aí o cara pede o dinheiro que investiu lá no projeto. E a Caixa não recebe. Não recebe. E aí, voltando um pouco para a engenharia, aí, a parte de... a gente sabe que Minha Casa Minha Vida está integrada com a Caixa, mas a Caixa também está acoplada de todas as normas. E o engenheiro tem que ter... E o CREA hoje tem um processo... O próprio Confea tem um convênio que paga em torno de 200 mil a 300 mil por ano para a BNT, para ter todas as normas para todos os engenheiros. Então, qualquer engenheiro que esteja habilitado pode ir no sistema lá, baixar a norma, tem um engenheiro lá que trabalha com você. Ah, não tem norma, vai lá no site do CREA que tem lá a norma. Todas as normas hoje, a nível Brasil, que o engenheiro precisa estar no site do CREA. Então, é mais um produto que o sistema está dando para o profissional. Até porque não é dar, né? Porque a gente paga anuidade e está lá. Então, ele está usando o nosso dinheiro de uma maneira correta para a gente, até para a gente usar esse produto. E aí eu queria também, Hélio, eu acho que o sistema nosso, a gente tinha que estar mais integrado para fazer moradia para o engenheiro. A gente tem capacidade para isso. Eu acho que aí teria que ser uma conversa a nível Confea, ver a nível com o presidente Vinícius. Dinheiro a gente tem, não muito, mas a gente tem. E é um dinheiro que é privado, mas ele vira público depois que entra, porque a gente é uma autarquia, o Estado outorgou para a gente administrar isso. Então, a gente tem algum recurso na Caixa de Assistência e também dentro do sistema Confea-CREA. Então, hoje a gente tem um dinheiro que é privado, mas é público ao mesmo tempo. Então, esse dinheiro ele é auditado pelo TCU. Então, o próprio TCU que audita a gente. Tem muita gente com problema no TCU. O presidente CREA não é privado, isso aí tudo é público. Eu tenho um pensamento um pouco diferente. Eu acho que todo o programa que os governos federais anunciam, eu acho que eles têm que ser aproveitados, seja em termos de município ou em termos de pessoas. Então, a gente não tem só Minha Casa Minha Vida. Dentro da engenharia, você tem o PAC. O PAC é uma máquina de fazer obra dos municípios. São as UBSs, são as escolas integrais, são as creches, são os centros de parto. Tem cidades, aqui do outro lado da ponte você tem Iranduba. Iranduba agora ganhou um centro de parto, porque as crianças nasciam na maternidade na Compensa, porque lá não tinha uma maternidade que pudesse fazer. Aí saía Manauara. Isso também. Ainda tinha esse problema. Você hoje tem centros esportivos, você tem ginásio. Então, se você tem tudo, olha quanto emprego a engenharia, já que o nosso podcast é obras e próximas. Olha quanto emprego tem para engenheiro e para as pessoas que trabalham em construção. Sim. Né? E hoje nós uma escola integral de 6, 7 salas, fora o ginásio, fora as salas de informática, é uma escola integral. Quem paga isso é o governo federal. E tem um monte espalhado pelo Amazonas e pelo Brasil inteiro, que é um programa do governo. Agora, para eu fazer isso como engenheiro ou trabalhar numa construtora, se eu for especializado, eu vou fazer isso muito mais fácil. O centro de parto foi lançado no PAC de agora. Se eu fosse engenheiro e tivesse uma construtora pequena, o que eu faria? Eu focava em centros de parto. Como é que eu faço ele rápido e barato para eu ganhar licitação? Simplesmente isso. Acervo.
Não é só o acervo. Não, sim, É a por exemplo, técnica, engenheiro, é a técnica, né? é o projeto. Sim. O projeto. Projeto. Tá, o projeto já vem pronto, mas como é que eu faço para fazer isso rápido? Sabe, de uma maneira Projeto uma construtivo. construção mais Sim, rápida. Tem tanta coisa que o engenheiro hoje tem chance de ganhar dinheiro, mas ele tem que fuçar. Então existe rede social para você fuçar, mas não é o TikTok. É fuçar rede social. Se eu estiver errando, que me deixou. Livros, é tudo. Pô, tem gente hoje, que tem muita gente na rede social que faz podcast, que ensina muita coisa boa, Sim. e tem gente que ensina muita coisa não boa. Mas o que for bom, ouve, olha, assista. Tem gente que fala sobre incorporação. Então, vai ter aula sobre incorporação, é de graça. O que foi interessante, eu vou estudar. Abre o nosso papai chamado Google aí, vamos tomar aula. Você concorda comigo ou não? Sim. O mercado hoje, ele está muito apujante em todos os sentidos. Se eu quero fazer uma incorporação e eu nunca fiz, e se eu for engenheiro ou não engenheiro, for administrador, mas eu gosto dessa área e gosto um pouco de números, ele não precisa ser engenheiro, ele pode fazer a viabilidade, ele mesmo pode fazer a viabilidade. Se ele ligar pro Hélio, eu quero trabalhar 2 meses de graça do teu lado. Aí, Depois ele vai mais que faculdade. ter um engenheiro que vai auxiliar ele na obra. Mas é assim que se começa. Então, eu acho que olha, sinceramente, o engenheiro está vivendo uma fase, nesse momento, muito boa. Com muita informação. Mas vai ter gente ligando, me diga onde que o Hélio está dizendo isso, eu saber onde é que está. Falei, meu amigo, eu não vou procurar emprego para você. Você vai ter que correr atrás e se especializar. A gente bateu nessa Agora, não dá para chegar no canteiro de obra, cadê o engenheiro? Ele está ali, ó. Ei, tudo bem? Tudo bem. No ar-condicionado. Porra. E brabo porque O canteiro tá lá, tá bagunçado, Tá madeira pegando do lado, fogo. peão parado, peão com a volta errada. Que engenheiro é cimento esse? soltou. O Nossa. concreto chegou atrasado, porque eu atrasei a montagem, então o concreto chegou, fica rodando lá, daqui a pouco vira pedra, sabe? Então, e cadê? Isso é da pessoa. Então eu digo o seguinte, meu irmão, volta para trás, você escolheu a profissão errada. O engenheiro, a gente estudou para ser administrador de uma obra. Sim. O engenheiro, depois de quem está pagando, o engenheiro é o dono da obra. O engenheiro é o dono da obra. obra. O dono da obra não é o consultor, Não, é o engenheiro. Ele Porque toma conta da ele obra. tem responsabilidade civil e criminal dentro Sim. da obra. E naquele momento, é isso que o Hélio acabou de falar. Se ele faz a roda girar sem problema na engrenagem, sem quebrar a engrenagem, no final ele vai ser recompensado. Não existe isso no mundo das pessoas não serem recompensadas pelo trabalho. Todas as pessoas que trabalham vão ser recompensadas. Aí depende daquilo que planta. Olha, Plantou jaca, vai plantar jaca. sim. Vai plantar, quer comprar algo melhor, vai plantar algo melhor. Eu acho que a engenharia, ela tem papel para todo mundo. Ela tem trabalho para todos e o mercado está evoluindo. O sistema construtivo hoje, antigamente, era uma enxada, uma caixa lá que mexeu. Hoje não tem mais, acabou. Acabou, nem o cara que mexe lá, o servente quer mais isso, ele quer um carrinho já eletrônico, já quer o concreto usinado para ele não fazer, né? Então é o processo construtivo melhorando. E é isso que ele está falando, se o engenheiro consegue produzir e mostrar um processo construtivo dentro de uma obra, ele vai ter emprego eternamente. Você sabe o que é um rasga-saco? A gente usa isso no interior, é uma máquina. Antigamente você rasgava o saco como? Com a mão, jogava na betoneira para virar. Hoje não, você tem uma máquina que a gente chama de rasga-saco, que ela faz uma função de concreto. Onde é que se usa isso? No interior do estado do Amazonas, porque lá não tem concreto. Então, quer dizer, eu já tenho máquinas e equipamentos que eu possa levar. A gente está pegando uma obra agora no interior do Amazonas que não tem concreto. Então, o que vai se levar? Vai se levar a máquina de lá de rasga-saco. E assim a coisa vai andar. Vai ser igual a uma concreteira? Não. Mas a qualidade vai ser melhor porque você tem como fazer as medições. Controle tecnológico. Né? Mas é uma máquina que custa caro, não é uma máquina qualquer. Então você tem tanta tecnologia hoje que você pode usar. Mas da onde parte isso muitas vezes? Não parte só do dono da empresa, parte do engenheiro. De quem está lá? Tipo assim, chega lá o gerente dele, o diretor dele, o chefe dele e fala assim, pô, rasga-saco que eu faço aqui em 10 minutos.
E que conversa rica, hein, gente? Queria agradecer vocês pela participação. Lembrar também que esse mês nós temos a comemoração, dia 11, né? Foi dia do engenheiro civil. Não, engenheiro. Do engenheiro, Todos os engenheiros. de todos os engenheiros. O dia do engenheiro, queria parabenizar ao Alisson que está aqui. O senhor não é engenheiro, mas tem o pleno saber, viu? Não. Só pelo seu conhecimento. A gente tenta aprender com eles. Sim, verdade. Não deixa de ser sempre uma troca, né? A gente sempre tem que estar aberto à aprendizagem e acredito que cada dia a gente aprende. Com todas as pessoas, a gente sempre tem que procurar aprender um pouquinho. Verdade. Lembrando que nós estamos em todos as redes sociais, também estamos no Portal Castelo. Você que está seguindo, que gostou da gente, que gostou das nossas entrevistas, sigam o Portal Castelo. Também podem entrar em contato com a gente através das redes sociais para falar de algum tema que vocês queiram que seja de interesse da população, alguma pergunta que vocês tiverem. Podem entrar em contato com a gente, pode mandar mensagem que nós vamos procurar atender. Legal. Alisson, considerações finais? Eu quero agradecer ao convite, né? Aquela nossa câmera, né? Quero agradecer o convite do Pod Castelo, Obras e Prosas, e dizer que o sistema Confeacrea é um sistema abrangente, pujante e que está todos os engenheiros. E hoje é o nosso dia 11 de dezembro, é o dia do engenheiro, de toda uma categoria que são os mais de 320 profissões dentro do sistema Confeacrea. Então eu quero agradecer ao colega Hélio Alexandre pelo debate, a todos os participantes aqui, os nossos apresentadores, né? Então eu quero agradecer e que vocês também possam seguir esse podcast, que é o Pod Castelo, né? Obras e Prosas, que faz parte da engenharia, faz parte das nossas obras, e eu acho que a gente colocou um pouco daquilo que a gente participa dentro da engenharia, dentro da construção civil, e eu quero agradecer mais uma vez pelo convite e agradecer aqui o convite que foi feito ao CREA, né? A presidente Alzira, e na pessoa dela agradecer a todos. Olha, eu só quero agradecer a vocês. Eu acho que foi um podcast diferente, agradável. Gostei muito de estar com vocês. Foi uma conversa, talvez é uma conversa que eu goste, então se tornou mais prazerosa ainda. Que bom. Eu acho que Obras e Prosas é uma coisa que convida para todo e qualquer tipo de assunto. Dentro do nosso mercado de obras e prosas existem várias discussões que podem acontecer, não só essas que colocamos aqui, só falar de obra, mas pode falar de outras coisas que aconteçam dentro da constituição de uma obra, de uma configuração do que é do lado jurídico, o lado societário, o lado civil, enfim, os materiais. Tem tanto assunto que vocês criaram um podcast fantástico. Quero cumprimentar todos os engenheiros por o dia de hoje, agradecer a vocês pelo convite, quero que todo mundo siga. Eu vou ficar fã desse Pod Castelo, achei maravilhosa a ideia, pode estar certo, fiquei contente e quero desejar a todos, em nome da DEM, em meu nome, em nome do presidente Henrique, um bom Natal para vocês, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, que a gente entre o ano que vem da mesma forma que entramos esse ano, com saúde, com paz, e que a gente possa continuar com obras e prosas e com obras o ano que vem. Muito obrigado, gente. Que legal, muito obrigado. Grace, suas considerações finais? Queria desejar aqui, já que a gente está no último episódio do podcast, a todos os ouvintes, telespectadores, né, um Feliz Natal, próspero Ano Novo, e que continuem assim com a gente, nos seguindo, nos dando esse apoio, né? E se você puder também convidar alguém para curtir, para nos seguir, a gente agradece. Compartilha, né? Compartilha, né? Ativa o sininho lá no nosso YouTube, né? Para que você não perca nenhuma novidade, nenhum programa que vem aí pela frente, né? Eu também gostaria de agradecer a todos. Foi um bate-papo belíssimo, riquíssimo, né? Com o nosso amigo Alisson, nosso amigo Hélio também. Hélio, queria muito brilhante a sua colocação sobre Obras e Prosas. Realmente, quando nós pensamos nesse nome, pensamos exatamente nesse tema
de ser um tema relaxante, um bate-papo legal, tranquilo, que pudéssemos falar de várias coisas fora da engenharia, não só de obra, mas que pudéssemos colocar outras Esse podcast informações. é muito agradável. Ele não é engessado. Exatamente. Ele é leve. Leve. Muito gostoso. Foi esse o nosso propósito. Então, de parabéns. Muito obrigado a todos. Um Feliz Natal para Dois todos. engenheiros que talvez não sigam a engenharia, vão ser. Nossa, homens vai de ser uma honra, vai ser uma honra. Não é verdade, Alisson? Tá vendo? Vai dar trabalho pro Vai dar trabalho. Vai ser uma honra. Tá vendo como é engenharia boa? Engenharia é prático e evolutivo ao tempo todo. Tá vendo? Mas a gente quer levar essa paixão, né? A paixão que a gente tem. Exatamente. Porque pra gente é apaixonante, né? Você não é engenheiro, mas você tem também essa paixão da engenharia. Você tem, a gente vê as pessoas que têm paixão. E aquilo que a gente gosta, a gente quer passar, né? E muitas coisas que faltam também, informações da nossa área. É isso que a gente quer, passar de uma forma mais simples, mais leve, para que as pessoas possam entender também o que a gente tem para oferecer. Parabéns. Eu quero só colocar algo antes de encerrar. O Hélio Alexandre, ele não é engenheiro, mas ele vive engenharia todos os dias. Isso que eu Porque falei. ele vive dentro de um projeto que é grandioso dentro do Amazonas, que é a construção de moradias para as pessoas. Sim. E ele está todos os dias lá. Toda hora. É o pleno saber Então, que eu falei. então a gente não pode dizer que ele não está integrado nisso. Ele é falei 100% pra ele. isso. Ele só não tem o título. E eu faço o que eu gosto. Ele gosta Eu disso. faço de moradia social, eu gosto disso. Tem dia que eu saio de casa, eu sei que o dia não é bom para a empresa, financeiramente. Mas quando eu chego e vou discutir o meu assunto, parece que aquele problema ali eu deixo para depois. Aí, Debaixo do tapete. isso, mas porque eu gosto, eu faço o que eu aprendi com um amigo chamado Augustinho, que é o dono da Arcoma. É uma indústria de pré-moldados da região norte. É um padre meu, um amigo, que me falou há muitos anos atrás. Falei, pô, Augustinho, você vai ser um cara de sucesso. Eu faço o que eu gosto. Aquilo me gravou até hoje. E eu digo para você que há 16 anos eu faço o que eu gosto. Que maravilha. Então eu aprendi que isso é realmente diferente. Perfeito. Gente, estamos chegando no final. Muito obrigado a todos. Sigam a gente nas redes sociais, lá no nosso YouTube, ativa o sininho, compartilha. Compartilha que a gente quer chegar aí a todos vocês com mais informações e mais sobre engenharia para todos. Até logo. Obrigado. Muito obrigado Obrigado. e até mais. Obrigado. Engenharia diagnóstica, laudos periciais, vistoria de obras, inspeção predial e projetos de sucesso da engenharia civil. Entrevistas sobre segurança no trabalho, sustentabilidade e as tendências com o uso de materiais inovadores no desenvolvimento de cidades inteligentes. Pod Castelo, obras e prosas, ao comando de Grace Ventosa e Alex Ada.